Deus até aqui nos ajudou o Senhor e Ele nos concede mais uma rica e preciosa oportunidade de meditar na sua palavra. Palavra esta que é poderosa, viva e eficaz, palavra que não volta vazia, palavra que renova, restaura, sustenta e gera fé, gera ânimo e esperança dentro do coração daquele que crê. Eu quero, através desta palavra, te chamar nesse compromisso de focar no alvo certo, de mirar na verdade, de olhar para aquele que realmente é digno de toda confiança, aquele que nunca vai te deixar nas mãos e vai te conduzir de fé em fé, de estatura, de glória em glória, até que você alcance a perfeição em Cristo e então possa, num futuro próximo, estar com Ele na glória. O Senhor, Ele é tão maravilhoso que Ele nos traz a vida, Ele cuida de nós aqui, seja criança, adolescente, jovem, adulto, e é o único que prepara para nós uma vida de gozo pleno e eterno. Isso é maravilhoso. Ele é aquele que age antes, durante e depois. Pode ter certeza que vale a pena confiar. É por isso que a palavra fala que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E eu quero nesta mensagem, como eu disse, te chamar a focar e a olhar, a mirar no centro do alvo certo. Por isso eu quero falar aqui no livro de Hebreus, capítulo 12, a partir do 1º versículo. Assim diz a palavra do nosso Deus: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, nos livremos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e então assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não se desanimem. A palavra aqui nos chama para que nós venhamos a nos livrar de tudo que nos atrapalha, de tudo que tenta nos parar, do pecado que tenta nos envolver, nos dominar e nos acorrentar, e nos convida a correr com perseverança a corrida que nos é proposta. E só há um meio de praticar tudo isso, tendo os olhos fitos, fixos, firmados, ligados, colados em Cristo. Por quê? Porque só Ele é o autor e consumador da nossa fé. Quando você olha para Ele, você nunca fica decepcionado. Quando você olha para Ele, até a correção que Ele traz para você produz vida, gozo e paz. Existem muitas pessoas que estão sendo guiadas olhando o horóscopo, olhando o resultado do último sorteio da quina, do bolão, da cena, do time mania. Existem pessoas que estão olhando para o futuro governo, olhando somente para a nota de 200, olhando para o patrão, olhando para o filho, olhando para o pastor, olhando para o padre, olhando para si mesmo. Queridos, tudo aqui embaixo foi criado por quem é maior, pelo Criador. Tudo aqui embaixo vai passar. Um dia, tudo que vemos não existia. Então, Ele trouxe a existência e um dia também tudo isso vai passar, vai acabar. Nada trouxemos e nada levaremos. E quando nós focamos os olhos no alvo errado, nós corremos o risco de cair. Quando nós focamos no alvo errado, a decepção ela chega, a frustração acontece, o desespero, a angústia. Quantas pessoas hoje têm tudo, são uma das mais ricas do mundo e amanhã estão morando nas ruas com um chinelinho de dedo, mendigando 10 centavos para comprar um pãozinho de sal. A questão não é o que temos aqui, a questão é a presença dele em nós. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Se nós formos olhar para a nossa própria limitação, nós vamos cair, nós vamos ficar frustrados. De ontem para hoje eu passei por uma situação que
Eu confesso que eu foquei muito nela. E é interessante que quando você foca muito em algo que você está enfrentando, aquilo parece que vem minar as suas forças. Você vai deitar, o pensamento está lá, você se levanta, o pensamento está lá. Você faz força para dormir e esquecer daquilo, mas quando você levanta de madrugada, seja para tomar uma água ou ir ao banheiro, o pensamento está lá. Você vai trabalhar, o pensamento está lá, a pé, no ônibus, no carro. Às vezes a pessoa está conversando com você e a mente está longe, com o pensamento no problema. E quanto mais você foca nele, parece que ele cresce, que ele aumenta e te distancia daquilo que realmente tem valor, que é a palavra de Deus que não volta vazia. É por isso que nós devemos focar aqui. Quanto mais você focar no gigante, menos fé você terá para enfrentá-lo. Mas quanto mais você focar em Deus que está acima do gigante, e se você for raciocinar, quem que deu vida a Golias? Quem que criou Golias? Foi Deus. Então Deus tem todo o poder para derrubá-lo a hora que ele quiser. Davi não derrubou aquele gigante na força do seu braço. Ele mesmo disse para o gigante: tu vens contra mim com espadas, escudos e lanças, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Quem derruba o gigante é o Senhor dos Exércitos. Quem joga o inimigo de cara no chão é o Senhor dos Exércitos. Quem vai julgar a nossa causa no tempo certo, com a justiça exata, balança fiel, imparcial, é o Senhor dos Exércitos. Você tem que mudar o foco. Você tem que mudar a direção. Se Neemias olhasse apenas para a afronta que vinha contra ele, a afronta vinda de Sambalate, de Tobias e de alguns outros que se levantaram contra a reconstrução de Jerusalém e as muralhas, ele ia desanimar, ele ia se entregar, ele voltaria a morar no palácio do rei. Vou deixar isso aqui. Se caiu é por causa do pecado do povo. Eu estou bem demais lá no palácio que eu moro como copeiro. Mas ele não olhou para a afronta do inimigo. Ele persistiu e aquele muro foi levantado em 52 dias. E a cidade foi totalmente reconstruída. Se Daniel atentasse para a fome daquele leão, para o desespero do leão, se ele enchesse e dominasse a mente dele, o leão está com fome, ninguém que entra aí sai vivo, o leão, meu Deus do céu, ele vai me matar, ninguém escapa, o leão está faminto, o leão está rugindo, o leão. Mas o que Daniel fazia? 3 vezes por dia. Ele dobrava os seus joelhos, ele se virava para a janela, para o lado de Jerusalém, e ali ele buscava a face do Senhor, ele estava olhando para o Senhor. E Deus fechou a boca daquele leão. Se Sadraque, Mesaque e Abednego se preocupassem com o calor daquela fornalha, se ao menos de chegar perto, aqueles que o estavam conduzindo para jogá-los lá, foram mortos pelo calor. E ela estava aquecida 7 vezes mais. Imagina se eles fossem raciocinar: agora já deu para nós, vamos pedir perdão ao Senhor, eu acho que não tem jeito, o Senhor, ele já determinou mesmo, o fogo é o nosso lugar, não vai ter como, ninguém escapa da fornalha, o fogo queima, o fogo arde, o fogo é desesperador. Mas eles em momento nenhum eles se preocuparam com o fogo, pelo contrário. Eles estavam tão cheios da presença de Deus, com a coragem que o Espírito Santo dá, e eles declararam àquele rei: ó rei, fique sabendo que se o nosso Deus quiser nos livrar, nós confiaremos nele, mas se porventura ele não nos quiser livrar, nós não vamos nos curvar diante da estátua e vamos continuar crendo nele. Em nenhum momento eles se atentaram para o fogo, para o tamanho das chamas, para a força daquela temperatura. Mas eles estavam decididos até mesmo a morrer em nome do Senhor, fiéis ao Senhor. Outro exemplo, se Bartimeu olhasse, na verdade ele nem olhava, ele não enxergava, ele queria ver, mas eu falo no sentido de atentar, se ele atentasse para aqueles que queriam calá-lo, queriam detê-lo, ele não teria nem levantado do lugar. Mas pelo contrário, Bartimeu, ele clamava e o povo falava com ele: para de gritar. E ele clamava mais alto. E o povo tentava neutralizá-lo. Bartimeu, ele não vai te ouvir. Ele clamava mais alto. Ele não estava nem ligando para quem estava ao redor. Ele queria Jesus, porque ele tinha no seu coração que Jesus podia fazê-lo voltar a enxergar.
E então, por ele ter perseverado e não atentado ao seu redor, Jesus ouviu a voz dele e então o curou. Se a mulher cirofenícia, ela tivesse se atentado para o comentário que saiu da própria boca de Cristo, quando ela pediu o milagre, Jesus disse, pelo fato dela não ser judia, por ela ser uma mulher cirofenícia, então ele declarou, não é lícito, não é justo tirar o pão da boca dos filhos e lançá-los para os cachorrinhos. Quer dizer o quê? Tirar o pão da boca do meu povo, eu vim para o meu povo e lançar para uma nação que não é a mesma do meu povo. Mas aquela mulher, ela se humilhou, ela não atentou para o que Jesus disse. Até mesmo o que Jesus disse, ela não ficou preocupada. Agora não tem jeito. Foi o dono da bênção que falou que eu sou uma cachorrinha, que eu não sou digna de comer o pão dos filhos. Mas ela não olhou para a dificuldade, ela olhou para ele. E ela declarou, sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Um exemplo maravilhoso. Se Paulo atentasse apenas para as correntes que o prendiam, para as grades fortes que o cercavam, se ele fosse olhar para as dificuldades, para as pedradas, para os naufrágios, para a fome, o frio, a nudez, a escassez, a traição, os açoites, se Paulo atentasse somente no mundo físico, tudo que ele estava vivendo, ele não teria sido quem ele foi, um homem de uma fé tão grande a ponto de Deus o levá-lo ao terceiro céu. Mas Paulo olhava para o alto. Paulo buscava a face do Senhor. A carne estava sangrando, a carne estava sofrendo. Seu corpo estava encarcerado. Mas a palavra de Deus nunca esteve presa dentro dele. Pelo contrário, ele expunha as escrituras com veemência. Ele falava do amor de Deus independente do local em que ele se encontrava. E ali Deus operava, Deus usava. Quase que metade do Novo Testamento foi escrita por Paulo, inspirada pelo próprio Espírito Santo. Paulo que foi chamado por Jesus, ressurreto. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Paulo, ele não atentava para as cadeias, porque ele entendia que a maior prisão que o homem pode sofrer não são as prisões aqui da terra, mas são prisões no mundo espiritual. Uma mente presa, uma mente cauterizada, uma mente dominada pelo medo e pela insegurança. Mas Paulo olhava para o autor e consumador da sua fé. E por último, eu quero dar um exemplo, o exemplo de Abraão. Se Abraão atentasse para o seu corpo físico, 100 anos de idade, ele jamais seria conhecido como o pai da fé. Ele jamais teria visto com seus próprios olhos a palavra se cumprir. Mas aqui no livro de Romanos, capítulo 4, a partir do versículo 18, fala sobre Abraão. Abraão, contra toda esperança, em esperança acreditou, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já não tinha mais vigor. Mesmo assim, ele não duvidou e nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Quando você foca na palavra, quando você foca na promessa, quando você foca no Senhor, o Deus da palavra, aquele que fez a promessa e que não é homem para mentir e nem filho do homem para que se arrependa, você tem força para prosseguir, força para romper. Quando você foca no alvo certo, você tem ânimo e esperança para continuar firme caminhando. O Senhor Jesus bem disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Quando nós buscamos ânimo nele, a nossa fé, ela não cai por terra. Pelo contrário, nós somos renovados, restaurados, fortalecidos e então caminhamos, rompendo em fé a cada dia. Eu quero pedir ao Senhor que te ajude
a focar no alvo certo, a focar nele. É o maior exemplo que nós temos. Aquele que suportou a vergonha, a afronta, a zombaria, por tal alegria que lhe tinha sido proposta. E hoje ele está vivo à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Que você possa fixar os seus olhos no alvo e prosseguir firme em frente. Assim como Deus falou com Josué: Josué, não se atente para a direita e nem para a esquerda, mas medita nesta palavra de dia e de noite. Seja forte, seja corajoso, tende bom ânimo e fica com a palavra. Que Deus nos abençoe e nos dê graça para continuar rompendo em fé, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus? Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado pelo maior exemplo que poderia existir, Jesus Cristo, Seu Filho, unigênito, todo-poderoso, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nos ajuda, Senhor, a focar nele. Nos ajuda, Senhor, a confiar inteiramente nele. Nos ajuda, Senhor, a olhar para o alto, porque é de lá, é de ti que vem o nosso socorro. Vai tirando toda angústia, o medo, vai tirando o nervosismo, a ansiedade, a incredulidade e gera em nós uma fé poderosa e viva, capaz de mover montanhas e muralhas, e que possamos desfrutar do gozo e da plenitude da Tua realização em nossas vidas. Quantas pessoas estão distraídas, estão se perdendo e ficando para trás por focar em alvos aqui da terra, por focar em coisas e em pessoas. Mas quando nós focamos em Ti, a nossa fé, ela não é frustrada e nem decepcionada. Por isso eu te peço, gere em nós essa fé viva e poderosa, e que possamos romper crendo e confiando que para o Senhor nada é impossível. Absolutamente nada é impossível para Deus. Então prossiga para o alvo e não olhe para trás. Colocou a mão no arado? Olhe para frente e continue marchando, porque aquele que confia no Senhor, ele não tem prazer em voltar atrás, até porque é impossível, mas ele prossegue, porque o nosso alvo é Cristo. Que Deus te abençoe e que você possa contar muitos milagres, em nome de Jesus. Amém?